Temos que terminar este painel a 5 minutos das 5 horas. Neste painel os juristas estão em maioria. Não sei se isto é uma boa ou má notícia. Tenho aqui à minha direita António Vitorino, atual presidente do Conselho Nacional para as Migrações e Asilo, depois de ter sido diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações entre 2017 e 2023. Dedicou-se à temática das migrações ao longo de 30 anos, no Governo, no Parlamento Nacional e Europeu e na Comissão Europeia. Foi ainda Ministro da Presidência e da Defesa Nacional. E à minha esquerda tenho, de quem eu já falei hoje, o pai da PCS, Jorge Moreira da Silva, subsecretário-geral da ONU e, antes disso, tendo exercido funções de diretor de cooperação para o desenvolvimento na OCDE em Paris, tendo sido antes Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, foi também professor catedrático convidado pela FEUP e professor convidado no Instituto de Estudos Políticos de Paris. A ideia hoje deste painel é mudanças estruturais, respostas globais, que modelo de governo. Um lado positivo e um lado negativo para fecharmos o painel com equilíbrio. E, portanto, usando a ordem alfabética, sem priorizar os juristas, mas apenas porque é António, como é que navega a IA neste mundo fragmentado? Como é que olha para o desenvolvimento da defesa, da exigência de precisão, na defesa do Estado, e como é que é compatível o uso da inteligência artificial e o seu desenvolvimento, regulado por um lado, mas sujeito a elevados níveis de secretismo? Muito boa tarde a todos. Dr. Ivone, muito obrigado pelo convite. Jorge, é um prazer revê-lo aqui neste ambiente tranquilo. Eu sei que tem andado por sítios muito agitados, portanto, espero que saboreie bem este ambiente. Eu vou responder, mas deixe-me fazer uma declaração de princípios, que é assim: eu tenho um posicionamento de princípio favorável à exploração das potencialidades da inteligência artificial, basicamente por uma razão muito simples, é porque, olhando para o mundo como ele está, fruto da inteligência humana, não me resta nenhuma esperança se não esperar que a inteligência artificial seja melhor. Mas dito isto, devo dizer que eu sempre achei que a inteligência em geral, agora não vou qualificá-la, era a capacidade de associar ideias absurdas. Desejavelmente que o output faça sentido. E o fazer sentido é o grande problema, como aliás ficou muito demonstrado no painel anterior. Sabedoria não gera verdade, informação pode fomentar a sabedoria, mas não permite apurar a verdade, e a inteligência sem consciência não conduz seguramente para o progresso da humanidade. E, portanto, o desafio com que nós estamos confrontados é um desafio em duas zonas distintas e que têm que ser abordadas simultaneamente. A primeira, como disse a Ivone, é a regulação. E talvez seja melhor regularmos antes de sermos regulados. Portanto, nesse sentido, o grande desafio é da regulação. Mas há um segundo desafio igualmente importante, que de alguma forma ficou visto também neste painel anterior, que é o comportamento, a psicologia do comportamento humano no seu relacionamento com a inteligência artificial. Na primeira dimensão, talvez o papel fundamental caiba aos Estados, na segunda dimensão cabe aos cidadãos. E não convém, digamos assim, subavaliar a segunda dimensão em relação à primeira. Mas para responder à primeira questão que coloca, a minha grande dúvida é saber se os poderes públicos sabem exatamente o que é que devem regular. Eu não tenho a certeza disso. E o processo regulatório, as Nações Unidas têm um conjunto de princípios, desejavelmente apontam para um conjunto de estándares globais, mas quando nós olhamos para o mundo, nós o que vemos é um mundo cada vez mais fragmentado. E, na realidade, há 3 modelos de regulação. De regulação das plataformas digitais, que também se vai estender à regulação da inteligência artificial. Um é o europeu, como é evidente,
que é uma regulação que tem, sobretudo, a ver com a proteção dos direitos dos cidadãos, tem como origem a proteção da privacidade e dos dados pessoais, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, mas como no painel anterior foi decretado que deixou de haver privacidade e dados pessoais, o modelo encontra logo aí uma grande dificuldade. E a segunda componente da regulação europeia tem a ver com a dimensão das plataformas. Isto é, tem uma lógica de concorrência. Distingue as formas de regulamentação em função da dimensão dos atores. Há um segundo modelo de regulamentação que é completamente diferente, que é o americano, que é um modelo de autorização automática e que, na realidade, com base no conjunto de executive orders que foram assinados, sobretudo o ano passado, pelo Presidente Biden, tenta, digamos assim, estabelecer alguns princípios, mas não tem um quadro nem de fiscalização, nem de sanção suficientemente eficaz e, tudo leva a crer, que o novo presidente eleito Trump o vai suprimir, dada a confiança que deposita no Sr. Elon Musk. O qual, aliás, curiosamente, aqui há uns meses atrás, assinou uma carta com 300 cientistas a aconselhar uma moratória no desenvolvimento da inteligência artificial generativa. Portanto, há aqui um conflito de interesses e um paradoxo significativo. Há um terceiro modelo, que é o modelo chinês. E esse modelo chinês é um modelo que tem algumas coisas semelhantes ao americano e algumas coisas semelhantes ao europeu. Por exemplo, é semelhante ao americano na medida em que é um modelo altamente dinamizado pela atividade económica e, nesse sentido, a regulação económica das plataformas é feita descentralizadamente, não é uma decisão central, o que para um país como a China é um paradoxo, mas depois tem uma dimensão política, sempre que as aplicações de inteligência artificial têm a ver com a estabilidade social, como eles dizem, ou com o papel liderante do partido, há uma autoridade central que intervém, a chamada Comissão de Cibersegurança e Informática, que é presidida pelo presidente Xi Jinping. Isto é, eu sou tão velho que no meu tempo o presidente da China e o secretário-geral do partido presidia a Comissão Militar. Hoje, o presidente da China, o que preside é a Comissão da Cibersegurança e da Informática. Isto diz-lhes tudo sobre o modelo chinês. Para concluir, esta fragmentação não augura nada de bom para uma regulação global. E se a inteligência artificial é uma Global Common Public Good, significa que haverá 3 modelos que vão aplicar-se, 3 dinâmicas de investigação e de aplicação da inteligência artificial que não vão convergir, E last but not least, eu estou convencido, se calhar posso ser desmentido, mas eu estou convencido que o core da investigação hoje está no setor militar. Aliás, não é novo. Historicamente, grande parte da inovação tecnológica veio, primeiro, da investigação militar, da produção de produtos militares que depois têm um duplo uso. Do militar transitam para o civil. E, portanto, nesse sentido, há uma parte substancial da investigação no design, nos produtos e nos serviços que pode potenciar, que está coberta pelas regras de segurança nacional, que não estará sujeita a nenhuma regulação específica à partida, a que acresce que é reserva dos Estados Unidos e da China, porque, infelizmente, em matéria de defesa e militar, a Europa não existe. Muito obrigada. É um bom mote, porque os 3 modelos existem, a exigência é global, e volto atrás à imagem que a professora Virgínia deu do mundo digital, em que temos uns Estados Unidos da América bem engordado, uma China bem engordada, uma África muito encolhida. Como é que impactos é que isto pode ter? Sobretudo porque olhamos para o mapa e vemos quem sofre as alterações climáticas é quem está mais magro em inteligência artificial. E como é que o Jorge, como é que as Nações Unidas olham para isto? Muito obrigado Ivone, um gosto de estar aqui neste painel com a Ivone e com o António. Tem para mim muito simbolismo, dado que de facto é a primeira vez que participo numa sessão da plataforma depois de ter saído há 2 anos. Bom,
A inteligência artificial não é mais uma transformação tecnológica ou científica. Estamos a falar de uma transformação que é também um acelerador das outras transformações. E, portanto, não podemos ver a inteligência artificial no vácuo, sem estar associada também a outras transformações na área digital, na área energética, na área alimentar. Porquê? Porque a inteligência artificial modela e acelera as outras transformações. Isso coloca, obviamente, riscos no plano ético, gera enorme potencial, mas há uma terceira dimensão que raramente é falado, que é o efeito que pode ter no desenvolvimento, desbatendo desigualdades ou agravando desigualdades, dentro dos países ou entre países. E se isso aconteceu em todas as mudanças tecnológicas, máquina a vapor, a eletrificação, a produção do carro, do automóvel, as linhas de produção massificadas, depois a eletrónica de potência, as telecomunicações, a automação, tudo gerou oportunidades e riscos. Desta vez estamos a falar de riscos na área ética e, portanto, estamos a falar de uma outra ordem de grandeza, de uma outra disciplina, e é a primeira vez, porventura, que temos tantas disciplinas envolvidas nessa discussão, mas é também um elemento que pode, de facto, promover o desenvolvimento ou agravar as desigualdades. E aquilo que a Ivone disse é, do meu ponto de vista, um dos elementos centrais. À mesma hora que estamos a falar, nós temos 25% da população no mundo que vive em guerra. Portanto, no mesmo século, na mesma década da internet das coisas, da inteligência artificial, 25% das pessoas vivem em guerra. 700 milhões de pessoas não têm eletricidade. 1.000 milhões de pessoas deitam-se todos os dias sem uma refeição decente. 3.000 milhões não têm uma casa de banho dentro de casa. E falamos da inteligência artificial. Portanto, convém termos em atenção que qualquer regulação global só será boa se não ficar limitada à dicotomia oportunidade-risco ético, mas também tiverem atenção o outro eixo, que é o eixo do progresso, o eixo do desenvolvimento, o eixo da prosperidade e o eixo da igualdade. E isso parece-me decisivo na qualidade da formulação das políticas públicas. Eu poderei, numa próxima intervenção, tentar fazer o paralelo com a regulação das alterações climáticas, porque eu vejo algum receio, as pessoas olham para a regulação da inteligência artificial como se fosse uma montanha impossível de subir. Era assim que nós também olhávamos para a regulação das alterações climáticas há 30 anos. E hoje ainda não estamos onde deveríamos estar, mas a verdade é que existe uma convergência muito maior de pontos de vista. Eu poderei desenvolver algumas das características de uma regulação e da outra regulação. Agora, o António Vitorino foi muito eloquente, como sempre é, nos riscos de uma regulação que não atenda à realidade concreta dos polos. Nós já não vivemos num mundo bipolar ou unipolar, vivemos num mundo multipolar e é utopia tentar fazer uma regulação a régua esquadro num gabinete em Nova Iorque sem atender ao facto de já estar em curso de regulação. Há países que já estão a fazer essa regulação. Portanto, temos que fazer aqui uma de duas opções. Ou entregar isto para a esfera nacional ou regional e dizer já é tarde demais e, portanto, esperar que uma regulação regional e alguma autorregulação vá gerando, com alguma coordenação, alguns dividendos, ou então avançar mesmo para uma tentativa de regulação global. As Nações Unidas deram esse passo há 2 meses. E as Nações Unidas não é o secretário-geral António Guterres, ou os líderes das agências, como é o meu caso, e foi o António. As Nações Unidas são as Nações Unidas. E os países que integram as Nações Unidas chegaram a um acordo em setembro deste ano, na Cimeira do Futuro, dizendo que concordam que é necessária uma regulação global. Aceitaram mesmo fixar as metas para essa regulação global, que pressupõe avaliação do impacto, seja dos riscos, seja das oportunidades. Segundo lugar, cooperação e interoperabilidade, garantir que não temos fragmentação da regulação e que teremos o sistema chinês, europeu, americano, vários polos que caminhem numa maior convergência, evitando ter esta falta de interoperabilidade. Terceiro lugar, capacitação dos países em desenvolvimento. Os países em desenvolvimento precisam de apoio para abraçar as oportunidades e minimizar os riscos, nomeadamente
no emprego, na área ambiental e na apropriação indevida da democracia por parte de líderes autoritários e, finalmente, a garantia de que existe robusta supervisão humana sobre os sistemas de inteligência artificial. Há um acordo quanto a isto. Isto foi acordado. E foi acordado criar um comitê científico independente com participantes do Norte e do Sul para desenvolver estas regras. E foi acordado também haver um diálogo global. Portanto, não temos ainda regulação global. Isto ainda vai dar muito trabalho, mas pelo menos existe uma convergência quanto à necessidade e aos princípios dessa regulação. Vão sendo sinais positivos. Voltando aqui ao tema da democracia, ou centrando-nos mais nela, nós olhamos um bocadinho para a história do século XX e é um facto que num mundo adaptado de desemprego pós-revolução industrial foram surgindo interrupções da democracia com regimes totalitários. Estamos novamente numa criação ou numa tecnologia disruptiva, onde vários empregos vão ser criados, mas onde vários empregos vão ser desaparecer ou ser drasticamente reduzidos. Por outro lado, estamos com instrumentos em que nos permitem quase um diálogo indireto com o Estado, com uma participação pública abrangente. Que nível é que se pode esperar da interação da inteligência artificial? Como é que ela nos pode ajudar a aprofundar e a tornar a democracia ainda mais, ou melhor, mais integral e não perigosamente desviar-nos dela? Onde é que é preciso? Nós sentimos uma bola a rolar para uma montanha abaixo. Onde é que é preciso dar o pontapé para a bola ir parar para o bem da democracia e não para o mal da democracia? Eu respondo a essa pergunta, mas deixe-me só fazer uma observação em relação àquilo que o Jorge disse. O que é talvez... Há duas dinâmicas que nós temos dificuldade em compreender à partida. A primeira é que estes modelos de regulação, que são bastante distintos entre si, têm alguma repercussão em economias desenvolvidas fora deste triângulo, Estados Unidos, China e União Europeia. Por exemplo, a Coreia do Sul e Singapura têm modelos próximos do chinês, na lógica do seu funcionamento, mas são democracias plenas. Já, por exemplo, a Austrália atribui à proteção dos direitos dos cidadãos e à privacy uma importância relevante que a aproxima do modelo europeu. O que é o Common Level Playing Field? Bom, é o facto de, por exemplo, as grandes plataformas globais, hoje, serem, sobretudo, americanas e chinesas. E vamos ser objetivos. Das 50 maiores plataformas digitais, apenas 4 são europeias. E não são das mais significativas. O que significa que haverá, por exemplo, por parte do mercado europeu, uma pressão forte para que as plataformas digitais de matriz americana e chinesa se conformem às regras europeias, porque o mercado europeu é um mercado importante e lhes interessa. Só que é aqui que a questão da democracia, digamos assim, se coloca. E coloca-se a 2 níveis. Primeiro, vamos ver o que se vai passar no próximo ano, é muito importante, na medida em que a estratégia desta administração nova americana não é exatamente a chamada estratégia do de-risking, que tem sido o mantra da União Europeia na relação com a China, é mesmo de decoupling. Eu nisso não tenho a menor dúvida, embora o Sr. Elon Musk tenha inaugurado este mês uma fábrica de automóveis elétricos na China que está suposta de promover 1 milhão de automóveis por ano. Vai ser interessante ver até onde é que a administração americana vai provocar o decoupling, porque se a administração americana provocar efetivamente o decoupling e se exercer pressão sobre os europeus para que o sigam, então aqueles princípios das Nações Unidas serão obviamente muito bem-vindos, mas terão pouca viabilidade prática. Bom, sobre a democracia. Vejamos, num modelo democrático perfeito, os cidadãos tomam decisões devidamente informados e, em função dos seus interesses e objetivos, geram uma relação de confiança com os eleitos
que lhes permitem depois pedir contas. Este é o triângulo, digamos assim, da democracia. Nada garante que nas democracias, tal como as conhecemos hoje, os cidadãos estejam todos igualmente bem informados, que todos tenham uma clarividência sobre os seus interesses e que tenham a capacidade de pedir contas aos eleitos em função dos resultados obtidos. Eu acho que este triângulo se transpõe para a inteligência artificial. Temos um problema de acesso à informação, de literacia informacional, e eu sei que isso vai ser debatido no painel seguinte e, portanto, não vou entrar nisso. Os riscos da desinformação na inteligência artificial são potenciados, mas hoje também há riscos de desinformação na decisão democrática. Portanto, nesse sentido, não há uma diferença de natureza. Pode haver uma diferença de escala, sim. E a diferença de escala faz a diferença. Eu reconheço isso. A diferença na substância da democracia. Em segundo lugar, nós não podemos continuar a utilizar os instrumentos de estabelecer a relação de confiança baseados num software do século XX. E ainda não se inventou o software do século XXI. Sim, tenho muita pena, não é o TikTok que vai gerar isso, tenho muita pena. Portanto, não havendo ainda o software do século XXI, a responsabilidade dos políticos é criarem os mecanismos que permitam potenciar a inteligência artificial para o estabelecimento da relação de confiança com os eleitores, sem os quais não há democracia. E, finalmente, a accountability. Bom, a questão da accountability é muito mais relevante se considerarmos que esse momento da accountability nas democracias parlamentares liberais é feito de X em X tempo através da devolução da palavra ao povo. E esse é que é o elemento que eu acho que nenhuma inteligência artificial consegue substituir. Muito obrigada. Fazendo aqui a ponte com as Nações Unidas, democracia, mas também desenvolvimento sustentável. E a verdade é que, voltando um bocadinho às palavras do professor Mário Figueiredo, a inteligência artificial traz-nos vantagens na medicina, na gestão do território, na agricultura de precisão, ao nível de, como vimos, de gestão das cidades. Quais são as potencialidades da inteligência artificial para promover o desenvolvimento sustentável? Isso está a ser usado. Muito bem, eu vou fazer como o António, também vou comentar a última coisa que o António disse, porque de facto eu espero que os políticos estejam atentos e os partidos estejam atentos e não considerem que esta coisa da regulação é uma coisa metafísica do direito ou das negociações internacionais ao qual a política não precisa de comparecer. E nós temos cada vez mais, eu já o disse uma vez, quando estava na Plataforma para o Crescimento Sustentável, de facto nós começamos a ter cada vez mais uma enorme divergência entre a modernidade, a transformação que a tecnologia comporta para a sociedade e a obsolescência de sistemas políticos e partidários que não acompanharam essa transformação. Ora, há aqui uma coisa boa e positiva. O que é que nos está a faltar na política? Como vacina para o populismo? Usar os dados e a evidência como o centro da discussão política. No fundo, é substituir a emoção, a subjetividade, jogar na ignorância das pessoas para usar os dados, a evidência, a ciência como elemento central para escrutinar, para promover o livre-arbítrio, para fazer escolhas informadas. Ora, a inteligência artificial democratiza o acesso aos dados. A inteligência artificial, se bem utilizada, permite que mais gente tenha acesso a mais informação, a mais dados e a mais fiabilidade dos dados. E, portanto, eu acho que nós também devemos olhar para isto como uma oportunidade para tornar o debate político mais racional. Mas, mais uma vez, isto só funciona se os políticos perceberem que isto também obriga à sua comparência neste jogo e se os sistemas partidários forem alterados. Eu não posso falar sobre isso, já falei mais do que porventura deveria ter falado, indo diretamente à questão que a Ivone colocou. Dando exemplos práticos. Como António sabe, a UNOPS, a Agência das Nações Unidas para Operações, Infraestruturas, Gestão de Projetos, nós já utilizamos inteligência artificial. Por exemplo, para fazer a remoção de minas e de explosivos em contexto de conflito. Quando o António Vitorino liderava de uma forma notável a organização
Internacional das Migrações precisava da nossa ajuda, porque não podia apoiar os migrantes, e o Acnur não podiam apoiar os refugiados, e outras agências não poderiam apoiar processos de desenvolvimento se o campo estivesse minado. Portanto, a UNOPS entra primeiro, é uma das muitas atividades que fazemos para remover estes explosivos. Ora, utilizamos inteligência artificial para o fazer, para perceber qual é o sítio mais adequado onde intervir. Outro exemplo é o que fazemos com a gestão de projetos. Hoje já utilizamos a inteligência artificial para nos auxiliar na gestão de projetos de infraestruturas críticas em países em desenvolvimento. Mas hoje a previsão de impactos climáticos está a ser fortemente apoiada pela inteligência artificial. A previsão de fogos florestais, apoiada por inteligência artificial. O acesso à educação. Hoje temos 1.000 milhões de crianças no mundo que não têm educação ou não têm educação de qualidade. Precisam de ter acesso à educação. A inteligência artificial é um elemento de promoção do acesso à educação customizada e não massificada, porque a massificada não consegue lá chegar. O mesmo diz respeito à saúde e o mesmo diz respeito à energia. Portanto, este PIN que eu costumo usar dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável pode beneficiar, estes 17 ODS podem beneficiar de uma forma decisiva da aceleração que a inteligência artificial pode trazer. Obrigada. Fica aqui notório o desafio de utilização positiva e a mitigação dos riscos que comporta em termos de regime. Nós estamos a 5 minutos de terminar o painel. Eu não gostaria de terminar sem passar a palavra para a plateia. Se alguém quiser colocar uma ou duas questões, basta levantar o braço. Eu não estou... Bom, está ali um braço. Peço apenas que formule a pergunta. Não é o meu forte. Eu tinha um comentário sobre um sonho do impacto da inteligência artificial na democracia, que é se o Google ganhou milhões a trazer-nos o produto certo na hora certa, apenas com base no que toda a gente anda a comprar e interagir na internet e com base nas folhas da net, existe a oportunidade, e concordo consigo, professor Jorge, de os partidos usarem a inteligência artificial para trazerem aos cidadãos a informação que lhes interessa, sem lhes expor toda a vida política. E eu acredito que isto nos vai levar a uma sociedade mais em que os cidadãos participam mais, porque chegam à informação que querem opinar sobre os seus políticos, em vez de apenas a beleza do seu sorriso. Muito obrigada. Já se adivinha o próximo painel. Jorge, eu posso António, dar uma resposta muito rápida, até muito porque breves. o Pedro e o Miguel vão desenvolver seguramente muito este tema. Eu só queria clarificar uma coisa para que não se possa induzir ou intuir daquilo que eu disse há pouco, que a inteligência artificial pode ser utilizada para otimizar narrativas dos partidos políticos. O objetivo, daquilo que eu estava a dizer há pouco, o objetivo seria qualificar a decisão dos partidos, tornando as escolhas dos cidadãos mais informadas, em especial no que diz respeito à avaliação de impacto. Há uma coisa que me irrita muito em Portugal há muitos anos, que é a falta de avaliação de impacto, seja intergeracional, seja territorial, das decisões que vão sendo tomadas. E há muito achismo, empirismo, intuição. Sobre a intuição, o que falta em estudo e em reflexão. Ora, eu acho que a inteligência artificial, se bem utilizada, pode qualificar a decisão dos políticos e criar e libertar as escolhas informadas dos cidadãos. E, portanto, era este o registro, eu acho que estamos alinhados. António. Trabalhando eu nas migrações há muitos anos, quando eu ouço alguém como o Jorge dizer, bom, o que é preciso é que haja uma discussão baseada na evidência, nos dados e na racionalidade, para mim é música para os meus ouvidos, porque infelizmente o debate sobre as migrações é um debate sobretudo ou predominantemente emotivo
e que muitas vezes prescinde da evidência e da realidade. Mas, no limite, é evidente que se houver uma cidadania informada, eu tenho confiança de que prevaleça a racionalidade. Porque a racionalidade é também uma questão de sobrevivência coletiva. E quando os discursos encantatórios se provarem improfícuos, há uma janela de oportunidade para a racionalidade. Agora, como há pouco dizia, acho que foi o professor Mário Figueiredo, a verdade é que o modelo de negócio das redes sociais é um modelo que instiga à indignação e à polarização. E, portanto, o que é preciso é que a inteligência artificial nos ajude a neutralizar aquilo que é, nas redes sociais, geneticamente um fator de conflituosidade, de polarização e de promoção do ódio, para abrir espaços para um debate racional, desde que os atores que queiram ter um debate racional estejam dispostos a comprometerem-se com esse debate. E é isso que eu ainda não vejo hoje muito disseminado nas nossas sociedades, não é só em Portugal. Por uma vez não estamos sozinhos. Muito obrigada aos dois. Eu acho que está bem incrementado o painel seguinte. Eu vou encerrar este. E é o tempo só de passarmos e de trocarmos os lugares. Jorge, muito obrigada. Gostei muito. Vamos voltar a casa. António, gostei muito e muito obrigada. Obrigado. Gostei mesmo. Tenho ali uma lembrança. Obrigado.